boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre verdades e mentiras sobre as barras de Axis. Hoje eu também vou receber aqui a maravilhosa Thalina Costa. Nós vamos no próximo sábado facilitar uma classe juntas. Estou vendo que ela já está chegando por aqui. E aí, gente, a ideia é a gente fazer uma grande brincadeira aqui. Então a gente vai trazendo aqui, né, o que as pessoas mais perguntam pra gente sobre as barras de Axis, e aí a gente vai desmistificando isso, o que é verdade e o que é mentira sobre aquilo que a gente tá trazendo. Luzia, seja muito bem-vinda também, boa noite, como pode melhorar tudo isso, que mais é possível? Sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Axis e dos processos corporais do Axis Consciousness. Estou no Axis desde 2022 e para mim é uma alegria estar recebendo aqui a Thalina. Seja muito bem-vinda, Thalina. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Como é que está aí o som, a imagem para vocês? Deixem aqui para gente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo Sim. bem? Sim. Então vou tirar, porque isso aqui não estava funcionando, não estava ouvindo nada. Boa noite, Claudemir, seja muito bem-vindo. Kellen, maravilhosa. Alessandra também, Alcides. E como pode melhorar, gente? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Seja muito bem-vinda, Thalina. E aí, gente, ó, a ideia é a gente fazer essa grande brincadeira aqui hoje. Maravilhosa, Kellen, maravilhosa. Se vocês tiverem alguma dúvida também, gente, é legal deixar aqui nos comentários. E eu quero começar fazendo uma pergunta para a Thalina, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam quando elas estão chegando a primeira vez para poder saber sobre as barras. Thalina, precisa ou não precisa de alguma coisa para poder correr as barras? O que é esse negócio de barra? Passa alguma coisa na nossa cabeça? Como é que é isso? O que vocês acham, gente? Quem está aqui? Vocês acham que precisa de alguma coisa para correr as barras? Que tem algum equipamento? Deixa aqui nos comentários e já já a gente vai contar para vocês. Obrigada, Claudemir. Thalina tá desde quando no Axis? Tem bastante tempo já também, né? Desde novembro de 2023. Olha, e o que mais é possível? Uhum. O que mais é possível? Gente, minha primeira classe de barras eu fui fazer em Campo Grande, com a minha facilitadora maravilhosa, Monique Islama, e foi assim, foi uma classe que mudou a minha vida completamente, sabe? Eu fui fazer por curiosidade, tinha sido indicação de uma cliente minha, foi algo que realmente transformou a minha realidade. Então, eu fui fazer a minha em Copacabana porque eu queria saber como era receber as barras. E eu não tinha recebido, não tinha aqui onde eu moro, na Ilha do Governador. Olha isso. E eu pensei que eu ia lá só fazer isso e nunca mais ia voltar. Olha, você sabe que quando eu fui fazer minha primeira classe de barras também, Thalina, eu nunca tinha recebido barras antes. Eu fui fazer por curiosidade, não pensava nem de longe de trabalhar com isso, né? Eu fui mais para poder conhecer mesmo. Eu lembro, eu sempre conto essa história, né? Eu tinha começado a usar o mantra do Axis. Gente, para quem não conhece o mantra do Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, esse mantra para mim, ele era algo muito diferente do que essa realidade fala, porque tudo nessa realidade a gente escuta desde pequenininho, acho que a maioria das pessoas, gente, me corrijam se eu estiver errada, mas eu pelo menos cresci com isso. Ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que as coisas elas só vêm com sacrifício, que tudo você tem que trabalhar muito para poder ter. Então, eu cresci com esse ponto de vista do sacrifício, da dificuldade, do esforço. Então, quando eu ouvi esse tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, aquilo me intrigou. E aí eu comecei a repetir o mantra, né? Porque essa é a ideia. Porque, gente, imagina, se você tá falando para o universo que você não tem dinheiro,
Imagina o que, que o universo vai devolver para você. E aí, quando eu comecei a usar o mantra, eu comecei a ver a mágica acontecendo com as pequenas coisas. Já Uhum. aconteceu aí com vocês? E foi. Só que a gente acha que a gente tá ficando maluca, né? Não sei se vocês acham também, mas eu achava que eu tava ficando maluca, porque eu falei, não, mas será que é coincidência? Será que tudo isso que tá acontecendo aqui é um acaso? Mas eu falei, gente, se uma ferramenta tão simples que são os mantras e as perguntas já estão trazendo essa mágica para minha vida, né? Com as pequenas coisas, o que mais deve ter nessa classe de barras aí que deve ser grandioso, maravilhoso. E foi assim que eu decidi me inscrever na classe de barras. Exatamente, eu comecei a usar as ferramentas, as perguntas, tudo, e tudo que eu encontrei online, né? No YouTube, e tudo começou a mudar muito rápido. Eu falei, uau, tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir o que é. E Uau! assim eu pedi para o universo uma classe e ela apareceu e eu fui lá. Só que, ao contrário do que eu pensei, como eu já falei, eu pensei que eu ia lá e não ia mais voltar. Só que eu tô lá indo e para todo lugar até hoje, até chegar aqui nesse ponto aqui com a Dani fazendo uma classe, né? Dando Uau! uma classe. Pô, e o que mais é possível, né, gente? Exato. Sábado agora estaremos juntas ministrando uma classe de barras e para mim é uma alegria muito grande. Quando eu conheci, gente, a Thalina praticamente não falava nada. A Thalina se tornou uma grande conectora dentro do Access, né? Já fez várias classes, já fez classes avançadas, se tornou facilitadora também. Então, hoje, ela também ministra o curso de formação em barras e para mim é uma alegria, assim, ver a transformação gigantesca na vida da Thalina, né, Thalina? Uhum, sim. E vamos contar. E aí, bem, já que vocês não deixaram aqui nos comentários, a gente vai ter que A contar, né, gente Thalina? Pra gente poder ir responde. para o próximo, né? Explica aí, tem ou não tem que passar alguma coisa na cabeça? Como que funciona? Então, não tem que passar nenhuma barra, nenhum, será, massageador, nada. É a nossa mão, nossa energia, nossos dedos e apenas isso. E Exatamente. os pontos, você vai mostrar a Charlene? Ah, Charlene, lembrei da Charlene agora, Eu gente. Ó, essa percebi que daqui você é a lembrou. Charlene. Eu per- Eu sempre levo a Charlene para as classes. E aí, gente, o que acontece é que as barras, a maioria das barras, né, elas estão dos dois lados da cabeça. Então, quando a gente toca esses pontos, né, a energia dos nossos dedos, né, que flui ali a partir da ponta dos nossos dedos de um lado para o outro da cabeça, promove uma barra de energia. Então é por isso que é chamado de barras de Access Consciousness, barras de acesso à consciência. E essa barra, na verdade, ela é uma barra energética, né? Promovida justamente por essa energia aí da ponta dos nossos dedos. E uma coisa também que eu acho que intriga muito as pessoas, que as pessoas ficam muito na dúvida, é se pode ou se não pode colocar música durante a sessão de barras. Porque, gente, a maioria das técnicas, a maioria das terapias, as pessoas elas utilizam música. Eu quero saber o que vocês acham. Pode ou não pode colocar música na sessão de barras? O que vocês acham? Que vai ajudar a relaxar? Vai ajudar, vai atrapalhar? O que vocês acham sobre isso? Ah, gratidão, Valesca, Hum, gratidão. Nossa host. Vai ser lá no Espaço Essencial, que é o espaço da Valesca Bento. Inclusive, gente, esse final de semana nós fizemos um evento lá muito legal. Nós participamos aí do Dia Mundial de Celebração das Barras de Axis. Então, esses eventos eles aconteceram no mundo inteiro. Muitas pessoas às vezes chegam no Axis através das barras e acham que o Axis é só as barras de Axis. Mas o Axis, gente, ele é uma escola de consciência, né? De expansão de consciência que surgiu nos Estados Unidos há mais de 30 anos Hum, atrás, né? Surgiu lá na década de 90. Então, hoje o Axis ele está presente em mais de 180 países no mundo inteiro e conta com mais de 8.000 ferramentas de expansão de consciência. Então, as barras de Axis,
é só uma das técnicas do Axis. Existem muitas outras técnicas, muitas outras ferramentas, muitos outros processos corporais, classes, workshops. Processos verbais. Boa noite, Diginane. Diginane ainda não entrou no acto, ela está ensaiando há, sei lá, um ano. Ela não é do Rio, Dani, ela é lá de São Paulo, ela é roteirista, Uau! escritora. Ah, isso também é uma coisa muito legal, gente, porque muitas pessoas às vezes pensam que para fazer o curso de barras, só vem fazer o curso de barras quem vai trabalhar com isso, ou que de repente a pessoa tem que deixar o que ela faz para poder fazer o curso de barras, e não é sobre isso, tá, gente? Muitas pessoas vêm fazer o curso de barras para se tornar praticante. Porque quando você se torna praticante, você aprende a autoativação, então você mesmo pode ativar as suas barras. Você pode fazer as barras, por exemplo, para pessoas da sua família. Então, a gente tem muitas vezes nas classes mães que vêm para poder fazer nos filhos. A própria Thalina, por exemplo, quando foi fazer o curso, uma das coisas que ela queria era fazer barras na vozinha dela. Sim. E você pode cobrar pelos seus atendimentos. Então, essa pode ser uma excelente oportunidade de uma nova fonte de renda para você. E eu acho que o mais legal de tudo isso, que é poder participar dos eventos de trocas, né, Thalina? Como é que funcionam as trocas no Access? Para quem pode participar das trocas? Então, se você já está dentro do Axis, você fez uma classe de barras, ou você pode também entrar por meio de um processo corporal. E mesmo assim, só um processo, você começa a frequentar as barras que acontecem em vários lugares do Rio e acredito eu que de São Paulo e de todo lugar. E lá você vai conhecendo outros processos, outras ferramentas do Axis. E aí você começa a perceber que você pode escolher muitas coisas, que pode mudar várias áreas da sua vida. E você faz, assim, grandes amizades. São dias muito divertidos, né, Dani? Temos sempre um bom lanche e é maravilhoso. A Sim, gente cria sim. uma egrégora, né, que a gente passa ano novo, aniversário, todo mundo se reúne sempre, viaja, é nesse Gente, nível. olha, isso que a Thalina tá falando, gente, É. para mim é uma das coisas mais legais do Access, né? Quando você começa nesse processo de despertar, de expansão da consciência, muitas vezes nessa realidade a gente começa a se sentir muito sozinho. Porque você começa a acessar informações que a maioria das pessoas não acessou ainda. Então, muitas vezes, você começa a expandir a sua consciência, perceber coisas que a maioria das pessoas ainda não está percebendo. E muitas vezes a gente acaba não tendo com quem conversar, acaba não tendo com quem trocar. E trocar, que eu digo, é trocar ideia mesmo. Então, nas trocas de barras, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer networking e grandes amizades se formam. Eu e a Thalina, que eu acho que somos um grande exemplo disso, né? A Valesca, que, por exemplo, que a gente vai fazer a troca lá, a classe no espaço dela, ela foi Sabia. minha aluna do curso de barras, se tornou uma grande amiga também. A Bia, que está aqui assistindo a gente, eu sei que é uma grande amiga da Thalina, então a gente acaba fazendo parte dessa grande comunidade, né? Dessa grande, por que não, grande família, né? Que É, é o Axis, de pessoas sim, que estão buscando mais consciência, de pessoas que estão buscando não julgar. E eu acho que, acima de tudo, pessoas que estão buscando ser mais felizes, sabe? Como seria se você pudesse estar no meio de pessoas que estão buscando mais alegria, mais sim. facilidade, mais diversão? E o Uma que mais é leveza, possível, é, né? E tudo. aí, Thalina, pode ou não pode música na sessão de barra? Gente, ajuda a Então, gente, gente. Deixa aí nos comentários, manda aviãozinho para trazer mais gente para cá, para estar com a gente nessa live. Ai, gente, tá uma ventania aqui. que Fala, é Thalina. isso, Daniele? É porque tá ventando aqui, aí a cortina da outra vez ela derrubou meu. Pode ir falando aí, que eu vou Tá, só colocar o negocinho aqui na cortina para não derrubar o meu ring tá bom. light. Então, vou responder já. Então, no manual, nós aprendemos, né, da classe de barras, que não é possível, não é permitido, não é interessante botar música enquanto a gente corre as barras. Por quê? Porque as músicas distraem, elas desligam
os pontos, elas vão, algum ponto de vista que estaria sendo limpo, a música não vai desbloquear, ela trava isso. Não é isso, Dani? Sim, E sim, já os exatamente. filmes, são bem-vindos os filmes, Sim, porque um filme de ação, muito sangue, muito tiro, que você tem pontos de. Mas a gente no Rio de Janeiro, né? Assalto, morro, sim. e a gente vai limpando pontos de vista em relação a isso. Então, filme é bem-vindo, música não. E aí, gente, ó, muito legal isso que a Thalina tá trazendo. E aí, o que que acontece? Não é que, por exemplo, eu sempre explico isso, né? Não é que a gente vai colocar um filme de terror para poder correr a sessão de barras, não. Não é isso, tá? Mas só para trazer um exemplo para vocês. Quando você, por exemplo, você tá assistindo um filme de suspense ou um filme de terror, o que que acontece com a gente, mesmo você sabendo que é um filme? Mesmo você sabendo que aquilo tudo é uma encenação, que aquilo não é real, o que que acontece com a nossa mente, gente? A gente não começa a sentir medo, por exemplo? Sim, sim, E o medo, por exemplo, ele é um implante distrator. O medo, ele não é real. Então, quantas vezes a gente está com medo? Medo de ficar desempregado, medo de ficar sem dinheiro, medo sei lá, de N coisas. E essas coisas, elas nunca acontecem. Mas quantas vezes, por conta do medo, você fica paralisado? Então, o que acontece é que as músicas, elas alteram o nosso estado, né? O nosso estado de consciência, e aí por isso que não é indicado na sessão de barras, né? Justamente para que a gente não esteja nesse estado alterado de consciência, porque as próprias barras, quando a gente estiver correndo ali, elas vão fazer essa contribuição. Mas não tem problema se a pessoa, por exemplo, é uma criança. A criança ela não vai ficar quieta ali 1 hora para você correr as barras dela. Então, de repente, você pode fazer uma sessão mais curtinha, enquanto a criança ela está assistindo um tablet. E aí não tem problema justamente por conta disso. Porque muitas vezes, quando a gente está assistindo a televisão, um jornal, não precisa nem ser filme de terror, né, gente? Aqui no Rio de Janeiro é só a gente assistir o jornal que já acende ali os nossos implantes do medo, da dúvida, de um monte de coisas. E se os implantes eles estão ativos, é muito mais fácil deles serem liberados, tá? Por isso que o Axis não tem essa contraindicação é, a em relação olá, o a filme, assistir filmes. E, gente, ó, a gente está trazendo aqui as coisas, as dúvidas que a gente mais recebe, né? O que as pessoas mais questionam sim, sobre as barras. Mas, se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma curiosidade sobre as barras que vocês queiram saber, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente inclui aqui para vocês, se não tiver na nossa lista. sim. E Thalina, uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam, principalmente quando eu recebo, por exemplo, contato de pessoas de outros estados, e é muito comum isso acontecer, né? É se pode ser feito online. Exato. Não pode ser feito online, gente, porque é uma técnica que exige o contato físico. Então, online não vai chegar. É necessário encostar, sentir os pontos, limpá-los, né? Certo, Sim, Dani? perfeito, perfeito, exatamente. E isso, gente, foi uma coisa que deu um nó na minha cabeça quando eu fiz a minha primeira classe de barras. Isso não entrava na minha cabeça e eu vou explicar para vocês o porquê. Então, E você vem como do que eu reiki. acessei essa consciência depois, porque eu também sou reikiana. E Hum, aí, quem aqui é reikiano, gente? Tem mais algum reikiano aqui? Se tiver, deixa aqui nos comentários para a gente poder saber. eu sei E que aí, tem. e aí, quando a gente faz o curso de Reiki, a gente aprende que o quê? Que energia, ela não tem tempo e espaço, né? Que energia, ela pode ser enviada à distância, que você, por exemplo, daqui, você pode se conectar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. E aí, quando a minha primeira facilitadora de barras, ela falou para mim, não pode fazer barras à distância, eu não entendia. Porque eu falei, mas como assim, gente? É energia, a energia não pode ser ativada de qualquer lugar. Só que, além de ser uma prática energética, barras é sobre ensinar o nosso corpo a receber. E aí, uma outra consciência que o Access traz para gente, que a gente escuta muito o tempo inteiro nas nossas conversas, são sobre as questões de dinheiro. Então, quantas pessoas você conhece que, por exemplo, tem questões financeiras?
que tem dificuldade com o dinheiro. E aí o Axis, ele traz para a gente a consciência de que nós não temos problema com o dinheiro. Que todos os nossos problemas, eles estão ligados ao quanto nós estamos dispostos a receber. E isso é Uhum. inconsciente, tá, gente? Porque conscientemente a gente quer receber presente, conscientemente a gente quer receber um relacionamento incrível, a gente quer receber dinheiro. Só que se você não está tendo isso na sua vida, é porque você tem algum ponto de vista que está te impedindo de receber. Então, o que as barras fazem, quando, por exemplo, a Thalina, ela tá lá tocando os meus pontos das barras e correndo as minhas barras, a gente está abrindo esse receber, abrindo as possibilidades. Então, quando, por exemplo, a Thalina ela tá correndo as minhas barras, ela está sendo, inclusive, contribuição energética também para aquilo que o meu corpo ele já está disposto a liberar. E aí eu gosto de trazer o exemplo da massagem, né, gente? Imagina você dando massagem no seu pé. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Uhum. Mas se a Thalina vier fazer uma massagem nos seus pés, vai Pode ser ser mil muito vezes melhor, né? melhor, não é isso? Então, Sim, barras é a mesma coisa. Quando a gente está recebendo, quando a gente está sendo tocado por outra pessoa, o efeito das barras ele é potencializado. Por isso que o Axis ele indica sempre as sessões presenciais. sim. E Dani, Sim. mudando de, de verdade ou mentira, existe alguma idade mínima para a gente aprender a fazer alguma classe de barras ou qualquer um pode fazer? Enfim. Ai, gente, ó, isso é muito legal também no Axis. Quando eu comecei, eu também não sabia disso, mas não tem uma idade mínima para você fazer o curso. E, inclusive, as crianças, elas são super bem-vindas. Então, até 15 anos, gente, as crianças acompanhando um adulto pagante, elas não pagam pela classe. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as crianças elas acessam os pontos das barras muito mais rápido do que os adultos, porque elas não têm esse ponto de vista de fazer certo ou de fazer errado, elas simplesmente elas vão seguindo ali o saber, as orientações do facilitador e elas conseguem perceber essa energia muito rapidamente. E é algo muito mágico. Porque muitas vezes às vezes você que está aqui assistindo essa live, você já tem uma consciência energética. Então, de repente, você já sabe que, de repente, dentro de um processo energético, você pode sentir sua mão aquecendo, você pode sentir uma certa dormência nos dedos, você pode sentir arrepios pelo corpo, enfim, cada um percebe as energias de uma forma, mas a criança, ela não sabe disso. Então, é muito mágico você, às vezes, ter numa classe a criança de 6, de 8, de 10 anos que fala: tia, minha mão está esquentando. É assim mesmo, tia? Eu tô sentindo um choquinho aqui nos meus dedos. Que é isso? Porque às vezes ela nunca teve essa sensação antes. Então é muito mágico, não tem. E outra coisa que eu descobri, gente, que foi muito legal também, é que, como a gente estava falando aqui para vocês, esse final de semana a gente teve esse evento mundial, né? Das barras. E aí, nesse evento, a gente teve uma facilitadora de 10 anos de idade, tá? E o que é a facilitadora, gente? Para quem não conhece. Depois que você faz o seu primeiro curso de formação, se você quiser dar as classes de barras, o pré-requisito é você fazer as classes com pelo menos 3 facilitadores diferentes. E aí, essa menina com 10 anos, ela fez as classes com 3 facilitadores diferentes e ela se tornou facilitadora de barras também. Então, a gente tem aí uma jovem de 10 anos que também ministra as classes de barras. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas 10 anos não é muito jovem? Gente, depende. Porque às vezes você tem uma criança de 10 anos que ela tem um nível de consciência, e às vezes você tem uma criança de 10 anos que é uma criança que está super avançada. Por quê? Não é sobre a idade que ela tem nessa vida, nessa realidade. Às vezes é um ser que é muito mais consciente do que eu, você, do que todo mundo que sim, está aqui, sabe? E a gente tem exemplos disso, né? A gente tem nas classes de barras, às vezes,
principalmente meninas, tá, gente? Não que os meninos não sejam, Existe uma mas exceção aí, seu filho, né, Dani? Miguel, maravilhoso. sim. Inclusive, gente, ó, o Miguel já fez as 3 classes de barras, né? E eu acho que o importante é a gente respeitar o tempo da criança e perceber isso, sabe? Será que meu filho está aberto para isso? Será que se eu trouxer ele para uma classe de barras, ele vai curtir? Sim, E eu garanto a vocês que tem crianças que super curtem, e às vezes curte até mais do que os pais, né? Porque para eles tudo é brincadeira, tudo é diversão, né? Eu esqueci sim. o nome da lindinha. Como é que é o nome dela? A Agatha. Agatha. A Agatha é Agatha. maravilhosa, que ela tá escolhendo, ela me falou. Ela entrou no Zap pelo telefone da mãe dela, ela me falou que ela tá querendo fazer outra classe. Olha, e ela tem Menina, sabe 3 qual anos, não é processo isso? corporal ela fez daquele tamaninho? Toque de Midas. Olha que maravilhosa. Né? Ela, Esse- daqui a pouco, ela tá lá no avançado já. Daqui a pouco ela já está ministrando classe de barras também. Sim, O que mais é possível? O que mais é possível, né? exato. É, Queríamos deixa. nós que nossa mãe tivesse levado a gente, né? Quando a gente era menor. Ai, gente, como pode ser mais divertido, né? Sim. Ah, outra coisa, ó. Gente, eu tô colando aqui, porque eu anotei um monte de coisas Então, aqui, eu mas também. se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aqui. Gente, será que as barras, elas ajudam com a insônia? Sim ou não? O que que vocês acham? Será que a pessoa, depois que ela recebe barras, ela dorme melhor? Quem aqui já teve essa experiência de receber barras? Como que foi o efeito no seu sono depois? Melhorou, não melhorou? Deixa aqui pra gente poder saber. Já já a gente vai contar essa aqui. E o que mais é possível? O que mais é possível? Outra Sim. coisa que eu lembrei, gente, que assim, é muito legal também de você ter a criança, né? De você trazer seu filho para a classe de barras, é que vocês podem trocar entre vocês depois. Sim. E aí você tem um praticante de barras dentro da sua casa. O que Eu mais é escolho, possível? eu escolho. Não você é criança, mas eu escolho alguém para trocar. Sim, sim. Enquanto a gente não cocria, né, um marido praticante de barras, né, um Sim, namorado, um namorido, gente, ó, sim, tô escolhendo também. Eu tenho pedido para o exato. universo, gente. Sim. Sim, um parceiro consciente, porque eu escolho uma pessoa para Eu trocar barras também, comigo. eu também. Ai, É como o pode mínimo, melhorar? né? Atualiza o universo que se requer. Sim. Que se Tem requer para que muita essa pessoa mulher solteira apareça. no Axis do Rio de Janeiro. Oi? Tem muita mulher solteira no Axis no Rio de Janeiro. Ai, que, Há ó, o que se várias, inclusive, requer aqui para no que chat. esses homens conscientes apareçam também. Sim. O que mais é possível? Agora E tá aí, virando. Como é que chama o aplicativo de namoro? Tinder, né? ai, Tinder do eu Axis. tô fazendo puxão de energia, gente, porque ó, no Axis, eu já tentei aplicativos, mas não funcionou muito bem. Eu tô só no como pode melhorar aqui com os aplicativos. E aí agora eu tô fazendo os puxões de energia, né, gente? Eu escolho. E Esse aí o já tá puxão de fazendo. energia, o puxão de energia, gente, é uma ferramenta que você também aprende no curso de barras e que depois você expande isso nas classes avançadas. Então, dentro do fundamento, que é uma outra classe do Access, tem toda uma parte, né, voltada da classe só para isso, para os puxões de energia. E o puxão Sim, de energia é uma ferramenta que você aprende uma forma de se conectar com a energia daquilo que você gostaria de atualizar. Porque, gente, tudo é energia, né? As pessoas pensam que o dinheiro é uma um cédula, mas na papel, né? verdade o dinheiro ele é uma energia. Assim como os relacionamentos, tudo, o seu trabalho, né? Você não chegou no trabalho que você está por acaso. Então, de alguma forma, você se conectou com aquela energia. Só que Sim, muitas vezes, quando a gente não está consciente, a gente vai atualizando as coisas meio que sem saber como. Mas quando você tem ferramentas, você tem a possibilidade de se conectar com aquilo que você deseja atualizar de uma forma totalmente consciente, presente, né? E o que sim, mais é possível, senhores? sim. Tudo é possível.
possível. Cada Ó, vez mais eu percebo que tudo é possível. sim. Ó, a Valesca deixou aqui nos comentários. Opa, eu posso falar porque eu sofria de insônia, pois trabalhei muitos anos à noite e isso se tornou uma dor. E após receber as barras, posso dizer que não tenho mais esse problema. Gente, para quem não conhece, a Valesca Bento, ela é enfermeira e ela tem um espaço de estética e também de terapias integrativas. Então, me corrija se eu estiver falando errado, tá, Valesca? Mas eu acho que é isso. Eu sei que ela trabalha com a estética, ela também é praticante de barra, está nesse caminho para poder se tornar facilitadora também. E uma das coisas que acontece é justamente isso, né? Por quê, gente? Por que acontece essa questão da melhora do sono para a maioria das pessoas? Porque quando a gente está recebendo barras, lembra que a gente falou lá da energia que corre de um ponto para o outro? O que acontece é que quando essa energia ela está correndo, está passando por dentro da nossa cabeça, as ondas cerebrais elas desaceleram. Então nós estamos aqui, estamos todos num estado de vigília. Quando a gente está recebendo barras, a maioria das pessoas entra num estado de relaxamento profundo. E muitas vezes esse estado de relaxamento ele perdura ao longo do dia. Então é muito comum as pessoas, depois da sessão, ela foi atendida 2 horas da tarde, mas ela relata que depois da sessão ela continuou good vibes, sabe? Nada me abala, a pessoa continua zen, continua mais calma, mais tranquila. E isso tem um impacto no sono também. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que recebem uma sessão de barras, relata, né, que teve noites de sono muito melhores, ou que teve, inclusive, um resultado duradouro, né? Que depois que começou a receber barras, começou a dormir muito melhor, Sim. né, Thalina? Sim, a maioria das pessoas normalmente recebendo as barras já dorme ali durante a sessão, não é? Dorme assim, de roncar alto, dorme profundamente, né? Sim. É E, maravilhoso. gente, isso é muito engraçado. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, quando a pessoa deita na maca, eu falo, olha, se roncar, tá tudo bem, não tem problema. Porque às vezes a pessoa fica lutando com sono, porque fica com vergonha, né, Thalina? Uhum. Eu mesma, gente, sou uma que eu apago, eu já falo, gente, ó, se eu roncar, por favor, não me filme, não autoriza a divulgação da minha imagem roncando. E eu me permito relaxar, me permito receber. Eu não gosto desse negócio de trocar conversando, eu gosto de trocar relaxando. Então, na minha hora de receber, gente, eu não gosto de assunto. Eu quero realmente apagar, ir para Nárnia Eu não vou e nem depois comentar, da porque sessão de barras a gente conversa. eu nem vou comentar, porque eu passei tanto tempo calada que agora eu converso até durante a sessão. Eu não calo mais a boca. Enfim, Ai, gente, e o que é, mais é possível? O que mais é possível? sim. Gente, se tiver alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários. Deixa eu ver aqui a nossa cola. Tem uma Ó, cola já. muito boa que eu achei. As barras de Axis apagam memórias, Dani. Ah, isso é bem legal também. Que é uma dúvida que as pessoas ficam, né? Por quê? Um Uhum. dos efeitos das barras, gente, que a gente fala é liberar a densidade energética de pensamentos, sentimentos e emoções. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. E o que acontece é o seguinte, não é que vai apagar a sua memória. O que as barras elas fazem é te permitir escolher lidar com aquelas memórias de uma forma diferente. Você que está aqui com a gente, você já se deu conta de que nada é ruim até que você defina que é? Nada é ruim até que você defina que é. Uhum. Então, quem é que define que quando você perdeu um emprego, aquilo foi algo ruim ou bom? Percebe? Quantas vezes, gente, a pessoa ela só cria o próprio negócio quando ela está diante de uma demissão? Quantas vezes é diante, às vezes, de uma Sim. traição, de uma questão dentro do teu relacionamento que você acorda para a vida, que você Sim. simplesmente desperta e que você fala, olha,
eu não vou mais aceitar isso, eu não vou mais escolher isso. E aí, de repente, essa mulher, ela. E pode ser com os homens também, né, gente? Mas é porque eu sei que nós estamos falando aqui na maioria para mulheres, né? Então, quantas vezes, a partir dessa traição, a mulher ela resolve ir para academia, ela resolve voltar a estudar, ela resolve voltar a se cuidar. E aí, muitas vezes, ela cria um relacionamento muito mais incrível e muito mais grandioso diante daquilo que aconteceu. Então, quando a gente tem as nossas barras corridas, o que acontece dentro da sessão de barras é que a sessão ela permite que o nosso passado ele não se projete mais no nosso futuro da mesma forma. Porque eu dei um Uhum. exemplo aqui legal da traição, mas muitas vezes acontece o contrário também. Quantas vezes você foi traída lá atrás num relacionamento, você terminou com aquela pessoa, foi aquele caos, fim, ponto final, fim, né? E aí você hoje está num outro relacionamento que não tem nada a ver com aquela pessoa de lá de trás, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa grandiosa, mas que você simplesmente não confia. E aí você Uhum. não confia por quê? Porque você continua com aquele ponto de vista, né? Como a Djanine colocou aqui muito bem, porque você continua com aquele ponto de vista de lá de trás e de repente naquele momento você jurou para você que você nunca mais ia se permitir ser traída. Então percebe? Então quantas vezes você está criando seu presente com base no seu passado? O que as barras fazem é liberar essa densidade para que a gente possa escolher diferente. Então, eu sempre trago o exemplo da topada, né? Quando a gente dá uma topada, gente, a gente pode escolher reclamar porque a gente deu a topada ou agradecer porque a gente tem um pé. Só dá topada, gente, quem tem pé. Para fazer isso tem que ter muita consciência, gente, porque né, até a gente quer xingar nessa hora. Até o criador do Axis deve querer xingar nessa hora. Sim, Mas aí a gente chama a consciência aqui e muda isso. sim, sim, mas. E eu também não tô É. dizendo que tá errado, não, tá, gente? E Pode ser tem que uma tá coisa que tem muito a ver com isso que a gente fala demais no Axis, né? O caos cria. sim, Você passou por uma traição, uma coisa enorme, mas é isso que vai criar algo melhor, algo novo, ex- muito. exatamente. Exatamente, Sobrecriar. mas vocês conseguem perceber, gente, que não é sobre a traição? É sobre como você Sim. escolhe lidar com aquilo a partir daquele momento. Porque você pode escolher, de repente, se fechar para o resto da sua vida e, de repente, você escolher que você nunca mais vai ter ninguém. Ou você pode escolher que você quer algo diferente, que apesar daquilo que aconteceu lá atrás no seu passado, hoje você escolhe conhecer uma pessoa que te respeite, conhecer uma pessoa que te honre, conhecer uma pessoa que, sabe, que valorize quem você é, que reconheça quem você é. Então, nunca Sim. é sobre o que aconteceu, é sobre como a gente está lidando com isso. Então, o que as barras permitem é justamente isso. É que a gente possa lidar com as coisas que aconteceram lá atrás, no passado, e às vezes até em outras vidas, tá, gente? Porque muitas das memórias de escassez, de dor, de dificuldade, de travas. Quantas pessoas às vezes têm trava para poder falar aqui nas redes sociais? E a E gente, aí, a gente conhece muitas, né? sim, É terapia, é mentoria para conseguir falar, se expressar, sim. não é? E muitas vezes isso não é nem dessa vida. Então, Uhum. quantas vezes você está trazendo memórias de dor, de coisas que você nem se lembra que aconteceu, mas que são coisas que estão paralisando a sua vida hoje? Uhum. E aí, isso também eu acho que é outra coisa incrível sobre as barras, que você não precisa saber o que está criando, sabe? A limitação na sua vida. Você não precisa colocar a culpa em ninguém, em papai, mamãe, em marido e chefe. Você não precisa saber o que está criando. E você está na disposição de liberar isso e está na disposição de receber. Uhum. E aí, se você está na disposição de receber e de liberar isso, tudo é possível. Né, Sim, Thalina? sim, sim, mágicas, milagres, né? A energia é potente, gente. Se vocês não conhecem, venham conhecer, não é? E infinitas, infinitas novas possibilidades. Exato. E Thalina,
Tem alguma ligação com religião? O que vocês acham, gente? Quem está aqui acha que a Axis tem alguma ligação com religião, sim ou não? A gente escuta muitas coisas sobre isso, muitos pontos de vista, sobre pode, não pode, tem a ver, não tem, mas agora nós vamos desmistificar isso aqui. O que Isso, vocês inclusive, acham? é uma pergunta, assim, pelo menos uma vez por semana alguém pergunta isso. Sobre essa questão de religião, né? Quando, por exemplo, no salão de beleza, quando falo disso, alguém já vem perguntar. Alguém não está, assim, conectado com a Dignone, por exemplo, ela já tem uma consciência. Mas quem não sabe, é a primeira vez que escutou falar, vem perguntar se a religião. Mas eu sou evangélico, mas eu posso fazer isso? A resposta é sim, não tem nada a ver com religião. Ó, o Todos Neto falou, podem. tem gente que diz que é seita. E pode. Ai, gente, a gente às vezes brinca, né? Que é a igreja do Sim, Axis. sim. Inclusive, Eu nós entrei temos para a uma igreja, né? Você pastora nessa sabe. igreja Sim. que nós temos uma pastora nessa igreja que é a Heloísa Pinati, gente. A Elo, ela é uma grande facilitadora, ela é de São Paulo. Inclusive, ela vai estar aqui no Rio no Sim. mês que vem, no mês de maio, ministrando algumas classes. Então, para quem não sabe, gente, o CF, ele é o facilitador certificado de Axis. Então, os CFs, eles ministram as classes avançadas, né? A gente fala facilitar, mas quem não é do Axis, às vezes não entende. O que é isso de facilitar a classe? Eles facilitam as classes avançadas. E aí, no mês que vem, a Elo vai estar aqui para poder dar uma classe de um processo corporal do Axis chamado Facelift Energético. Dia 13 de maio, estou olhando a agenda aqui. Exato. Ó, ela aqui apareceu. Ó, Ah, não. maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Elo. Vamos ter uma classe do fundamento também com ela, gente. Inclusive, o fundamento tem como pré-requisito o curso de barras de Axis. Então, para Então, você bora vir. aproveitar, né? Fazer agora e já emenda. Exatamente, exatamente. Ela vai facilitar uma classe de barras de Axis Dia também. Então, 12. você que está escolhendo se tornar facilitadora aí de barras de Axis também, lembra que tem que ter, ó, pelo menos 3 classes com facilitadores diferentes. Vem a nossa, vem a da Elô, só vai faltar uma. Exatamente. E o que mais é possível? E a Elo também tem, gente, ó, tem Gente, ai, sabe o que meu eu Deus, me percebi? fugiu o nome. Dia 12 barras, você faz a classe de barras, a Heloísa dá um check-in no site e você já está no fundamento, dia 14. Em 2 dias. Exatamente. Eu, louca, Exatamente. O do que jeito que eu mais sou, é eu possível? faria isso. O que mais é possível? Gente, eu já esqueci Não a é, Elô? pergunta. O TDAH agora foi longe aqui. Qual que era a pergunta, gente, que a gente ia Ela se a responder? religião, qualquer religião, se alguma religião no Ah, da Axis, você religião. vai. Tá vendo, pastor Elô? Tirou até a gente aqui. E aí, gente, a gente brinca que a Elo é pastora dessa igreja, mas brincadeiras à parte, gente. O Axis não tem nada a ver com religião, né? É realmente essa escola de expansão de consciência que há mais de 30 anos, né, leva essas ferramentas para criar mais facilidade para todos, né? Então, será que se a gente tivesse mais pessoas conscientes, será que a gente ainda poderia ter fome? Será que a gente ainda poderia ter guerras? Será que a gente ainda poderia ter tudo que a gente tem nesse planeta se a gente tivesse mais pessoas conscientes? Então, é sobre isso. É, E nas nossas classes, a gente recebe pessoas que são evangélicas, uma- recebe pessoas que são de religiões de matriz africana, a gente recebe pessoas que são espíritas, a gente recebe pessoas que não têm religião a gente nenhuma, recebe até católicos, vem de padre. tudo, né, Até Thalina? padre. Né, Lô? Tá vendo aí, Dani? Foi um padre na, Foi um na tua padre. classe, Elô? Um Olha, o que padre. mais é por aqui no Rio de Janeiro também. Há Foi? algum tempo atrás, eu conheci uma pessoa que ela era padre na Igreja Católica, e aí ela conheceu o Axis e
O que mais é possível, exatamente, gente. Incluímos tudo porque consciência é sobre isso. Sim, Consciência inclui tudo e nada julga. exato. Então, isso também é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, para as pessoas que escolhem vir para as classes, né? Então, se você criar um ponto de vista que, por exemplo, que o evangélico ele não vai querer receber disso, então você vai criar essa barreira para poder receber, mas não as pessoas em si. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, não gostam que toque a cabeça. Isso é só um ponto de vista, né? Eu tenho vários clientes que são de Umbanda e são de Candomblé que escolhem receber. Então, se a gente não Uhum. tiver pontos de vista, né, a gente pode receber todas as pessoas sem preconceito, né, de Janine, maravilhosa, sem preconceito e sem excluir as pessoas, né? Então, nós estamos aqui para poder convidar quem estiver disposto a receber, quem estiver disposto a acessar mais consciência, mais possibilidades. Então, acho que é sobre isso, né, E, Thaline? Dani, você percebe que tem países em que a religião é muito forte. Irã, esses lugares assim, Sim, Israel, e mesmo lá o Axis está grandiosamente, né? Tem umas sim, classes imensas em hotéis, já viu isso na internet? sim. E não tem. Todo mundo vai, todo mundo pode. Ó, a Elô falou aqui, ó. Na mesma classe que tinha o padre, tinha minhas alunas da congregação. Ai, e o que mais é possível? Gente, ó, quem tiver curiosidade, não recebeu a gravação do evento que aconteceu esse final de semana. Esse evento ele foi gratuito, ele é um evento de quase 4 horas. Ele fala sobre esses movimentos de barras no mundo. Então, você que, por exemplo, quer saber mais sobre o Axis, quer saber mais sobre as barras. Então, nesse evento foi falado, por exemplo, sobre barras de Axis nas escolas, sobre barras de Axis no militarismo, sobre barras Uhum. de Axis, inclusive, gente, uma coisa que eu fiquei muito feliz, por exemplo, foi falado sobre barras de Axis na região de Israel, em Tel Aviv. Então, no ano passado, por exemplo, teve um evento lá para mais de 500 mulheres. Então, você imagina, gente, o que é você conseguir levar barras de Axis numa região como essa para 500 mulheres. Então, imagina, assim, o quanto isso pode ser grandioso. Então, a gente tem hoje barras acontecendo dentro de empresas, dentro de hospitais. Então, talvez Escola. existam muito mais escolas, talvez existam muito mais possibilidades com as barras de Axis que talvez você nunca tenha imaginado antes. Outra Uhum. coisa que eu lembrei também, que foi muito legal, que foi mostrado também nesse evento no final de semana. Quem quiser receber o link, gente, é só me mandar depois lá no direct, que eu mando o link para vocês com a gravação. Barras de Axis sendo utilizada como complementar nos tratamentos de recuperação de usuários de drogas. Então, olha só que incrível, pessoas em recuperação, né, adictos, utilizando uma ferramenta como as barras de Axis, que é uma ferramenta energética, para poder lidar melhor com tudo isso. E é incrível o depoimento dessas pessoas, de como elas estavam antes das sessões de barras e como elas ficaram depois de começarem a utilizar essas ferramentas. Então, o que Sim, mais é possível? exato. E, ô Dani, as barras de Axis, elas são uma hipnose ou elas algum controle mental, alguma coisa assim, sei lá, que vem de outro lugar? Me diga o que você sabe sobre isso. Essa é uma pergunta muito legal também, porque eu lembro que uma vez eu ouvi isso e eu nunca mais esqueci, que barras de axis não é sobre intenção. Eu achava que quando eu estivesse correndo as barras de uma pessoa, que eu deveria intencionar coisas boas para aquela pessoa que estava ali na maca, né? Então imagina, eu tô correndo as barras da Thalina, a Thalina é uma fofa, e eu achava que era sobre eu intencionar que a Thalina pudesse ter mais dinheiro, mais facilidade, mais alegria, mais diversão, só que barras não é sobre intenção. Barras é sobre permissão. É sobre a gente liberar todos os bloqueios, todos os pontos de vista, tudo aquilo que impede a gente de receber. Uhum.
Então, o que mais você poderia receber se você tivesse na permissão de tudo e de Exato. todos, se você não tivesse Sim. julgamento, se você não tivesse pontos de vista? Eu lembro que quando eu trabalhava na CLT, gente, foram 18 anos trabalhando na CLT, eu tinha uma única fonte de renda. Talvez você que está aqui nessa live hoje esteja vivendo isso. Tem uma única fonte de renda, essa fonte de renda ela vem do seu trabalho, o trabalho suado que a gente faz, né? Todo santo dia para poder ter aquele salário na conta. E percebe que isso é um ponto de vista e que isso é um implante, né? Do inconsciente coletivo. Aqui no Brasil isso é muito forte. A gente sai lá do ensino médio, a gente tem um ponto de vista que tem que ir para uma faculdade, que tem que fazer uma faculdade, que sai daquela faculdade que você vai ter o teu emprego, vai comprar uma casa financiada e que a vida é isso. Mas e se você liberasse, conseguisse liberar esse ponto de vista de que você só pode ter uma única fonte de renda? Quantas outras fontes de renda poderiam estar disponíveis para você? Então, quando a gente está em permissão, isso permite que a gente comece a receber novas possibilidades. E aí, de repente, o dinheiro ele começa a chegar de outras formas para você. De repente, o dinheiro ele começa a chegar de uma indenização, ele chega de um processo, ele chega de um bingo, ele chega de um sorteio, ele chega de uma pessoa que convidou você para tomar um café. E quantas vezes você está recebendo e você não está nem reconhecendo? Então, se, por exemplo, se a Elo, ela me convida para almoçar e ela paga o meu almoço, gente, eu estou recebendo dinheiro. Se eu Sim, tivesse que pagar por esse almoço, eu sim, não teria que gastar esse dinheiro? sim. Então, é isso que acontece, sabe? Quando a gente está em permissão, a gente começa a receber novas possibilidades. E eu vejo, inclusive, essa possibilidade como conectora, como isso, né? Quando eu Sim, comecei no Access, eu nem sabia que isso existia. E aí eu me conectei lá com a Elo no finalzinho de 2023 também. A gente se conheceu num evento e de repente a gente conversou e a Elo, ela é de São Paulo e aí ela falou isso, Dani. Como seria se a gente criasse uma classe de facelift aqui no Rio de Janeiro, se a gente trouxesse processos corporais aqui para o Rio de Janeiro? E quando ela fez esse convite, gente, eu estava no meio do caos, tá? Porque eu estava no meio do meu divórcio, no meio da separação. Foi tudo que não era para acontecer, gente, aconteceu, né? Eu tô falando assim de brincadeira, porque a gente cria as nossas expectativas que tem que ser de uma forma. E aí saiu tudo conforme o meu planejado. uhum, Só que quando ela fez esse convite, se expandiu tanto para mim. Foi algo que me deu uma alegria tão grande. E nós criamos assim classes grandiosas aqui. Eu nem era conectora, eu nem sabia o que era ser conectora. E as classes foram lindas e a gente criou mais consciência. A gente se divertiu muito. Talina participou de todas as classes, não foi, sim. Acho Talina? que eu só não participei da primeira, porque eu estava começando, né? Mas na primeira de facelift você não estava? Porque eu lembro que a Eu Thalina estava fez. na Você fez segunda. duas classes de facelift. Fiz, fiz. Eu estava na Tá? segunda. Gente, eu tava no Pelo que eu meio do vejo nas caos. fotos, eu estava na segunda. Eu tava louca, surtada, gente. Por isso que a gente fala que o caos cria. Eu tava recebendo barras para poder sair de casa, porque eu realmente fiquei muito louca, muito surtada dessa Uhum. separação. Mas eu percebo que todas as escolhas que eu fiz, elas me trouxeram Ah, para esse lugar que eu tô hoje. E eu sou muito grata por eu não ter desistido também. Sou muito grata pelo seu convite, Elô. E o que mais, gente, a gente pode criar a partir das nossas escolhas, sim. né? Eu poderia ficar aqui Reclamando. mais uma, duas, talvez 3 horas falando sobre o quanto eu sou grata ao Axis, Sim, pelas ferramentas, pelas pessoas incríveis que eu conheci aqui, por tudo que eu construí na minha vida. Mas eu acho que principalmente pela pessoa que eu sou hoje. Eu falo que quem me conheceu antes do Access precisa me conhecer novamente, porque eu sou uma pessoa completamente diferente. Né, sim. Thalina? Eu, então, não tem nem. A Elô vai fazer uma historinha, né, da gente. Cara, e vocês vão ver a mudança surreal que eu passei, né? Sim. E eu super fã, assim, eu fiz todas as classes, literalmente.
com a Elo e com a Dani. Por que que eu virei fã, assim? A gente vai ali na praia lanchar. Você também? A gente vai, você também? E aí eu colei de uma forma que elas não conseguiram se livrar de mim. Então, comigo até hoje. Porque eu ia atrás em todos os lugares, né? E assim foi. Ai, Até para Limeira eu fui para fazer classe. olha que Eu maravilhosa, fui na gente. casa dela, eu conheci a mãe dela. Eu conheci Olha, cachorro, gato. Só não conheci papagaio porque não. porque não tinha. Gente, a Thalina fez uma classe, o Fundamento, com a Elô lá em Limeira, num Aras, não é isso? É um Aras que fala, lá no É, Sirius, Centro Equestre. tenta Gente, se eu estiver festa. falando errado, vocês me corrijam. É, Mas tenta. eu sei que foi E lá é no um lugar Sirius, né? incrível que lá eles fazem constelação com os cavalos. Olha, Então é um poder espiritual gigante. Você sabe, Dani, que os cavalos espelham nossa energia, né? sim, sim. Então é surreal. Eu acho que você, inclusive, deveria ir. Ai, ó, tá me chamando essa classe também. E a Sim. Elo, Eu ela conheci a colocou uma família coisa toda. aqui muito, muito legal também, que é assim, ó, ela botou assim, maravilhosas, estou muito feliz de ver vocês juntas e pela sua não competição e receber a Thalina. E uma das coisas, gente, que a gente aprende com o Axis é justamente isso, né? Não competição. Eu vim de lá da CLT e a minha vida inteira trabalhando com vendas, eu sempre estava nesse espaço de competir com as outras pessoas, de achar que eu tinha que ser melhor que as outras pessoas, sabe? Que eu tinha que estar ali em primeiro lugar. E o Axis, ele trouxe essa consciência para mim que eu podia estar nesse espaço de contribuição. E eu acredito que desde o começo, né, junto lá com a Elo, que sempre foi assim super acolhedora, que mesmo sendo essa facilitadora certificada do Axis, sempre me incluiu em tudo. E eu acho que a Thalina também comunga desse mesmo sentimento, Uhum. né? É muito legal você estar num lugar onde as pessoas elas estão dispostas a contribuir com você. Onde você sabe que você não precisa competir com ninguém, sabe? Porque o que você constrói com a competição e o que você pode construir com a contribuição? É muito sobre isso, né? Tô tentando não falar sobre isso, mas às vezes não dá. Ai, gente, ó, gratidão a cada um de vocês que ficou aqui com a gente. Sim. Quem estiver escolhendo, né, vir receber dessa classe, que vai acontecer sábado agora, lá no Espaço da Valesca, comigo e com a Thalina, serão muito bem-vindos. A gente realmente é muito suspeita para falar das barras, porque foi algo que fez toda a diferença na nossa vida. E tudo que a gente pode fazer é convidar as pessoas a virem receber. E no mês que vem nós teremos essas classes com a maravilhosa Elo, né? Barras, facelift e fundamento aqui no Rio de Janeiro. Então, quem quiser saber mais informações sobre as classes, quem quiser receber o link da gravação do evento global de Access, que foi um evento gratuito também, manda para a gente o direct que a gente manda o link. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se a gente não Uhum. conseguir responder agora, a gente responde depois para vocês. Então, mais uma vez, gratidão. E o Sim. que mais nós criaremos juntos, que nunca criaríamos separadamente. Exato, exato. Beijo, beijo a todo mundo. Pessoal do agora, pessoal do futuro, Elô, Nani, todo mundo. Quem eu conheço, quem eu não conheço. Maravilhoso. Gratidão. Até a Adorei isso, próxima. o pessoal de agora e o pessoal do futuro. Amei isso. Todo mundo Gente, fala isso, né? Tô replicando a frase alheia. E a Elô é... ali falou da classe que vocês deram juntas, e nessa classe foi a minha terceira classe, eu estava de aluna. olha, sim. Aqui, Ai, aquela gente, de barra, lembra? foi muito legal. Nós fizemos uma classe de barras, a Elo junto comigo, num hotel em Copacabana. Gente, a classe super expandiu. Foi a minha maior classe até então. E o que se requer para a gente poder sobrecriar isso, né? E ter Sim. ainda mais pessoas escolhendo consciência nesse planeta.
escolhendo, gente, facilidade, alegria e glória. Então, se você não está escolhendo isso, fique em casa. Mas se você está escolhendo algo diferente, vem com a gente, porque o negócio aqui é divertido. Exato. É E por como pode aí. melhorar ainda mais tudo isso? Sim. Quem chegou Então, depois, gente, vai ficar gravada essa live. A gente trouxe aí desde o comecinho verdades e mentiras sobre as barras de Access e como pode melhorar ainda qualquer mais tudo dúvida a isso. mais é só mandar um direct para mim, para a Dani ou para a Valesca. Como podemos solucionar. E bora que bora, gente. Beijo, beijo. Até a Beijo. próxima. Beijo, Gratidão. meninas e meninos. Estamos escolhendo meninos também, né? Estamos escolhendo meninos também. Então, Com certeza, como Neto pode também, melhorar, Neto. meninos? Beijo. Apareçam. Beijos. Beijo, Neto. Beijo, Valesca. Gratidão, gratidão, amores. Tchau. Beijo, Divinane.